Apocalipse, capítulo de número 1. Quem achou diz amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos ler os versos 9, 10 e 11. Diz assim a palavra do Senhor: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve-o em um livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardo, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Irmãos, vamos orar. Curve tua cabeça, feche teus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, Santo Deus, mais uma vez, Senhor, carecemos da tua graça, meu Pai. Nós te suplicamos neste momento, Senhor, vem falar aos corações de cada um de nós, meu Pai. Que essa palavra, Senhor, penetre em nosso coração com poder, meu Pai, trazendo transformação, Senhor. Trazendo, meu Pai, consolo, meu Pai, trazendo repreensão, Senhor. Fala, Senhor, à tua igreja aquilo que nós precisamos ouvir, Pai. E eu, meu Senhor, que vou trazer essa mensagem, meu Pai, reconheço, Pai, que nada pode sair de mim, meu Pai. Somente o Senhor, meu Pai, neste momento, para me ajudar a pregar, Senhor. Fala poderosamente aos corações, Senhor, de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, já está com mais ou menos 5 anos, eu estava vendo que eu preguei esta mensagem. Nós vamos falar hoje, ó irmão Clésio, glória a Deus, irmão Jordânia, boa noite. Nós iremos falar hoje, irmãos, sobre as 7 cartas que Jesus ditou, que Jesus mandou o apóstolo João escrever. Aqui no verso de número 10 ele diz, verso 11, que dizia: O que vês, escreve-o num livro e envia às 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Laodiceia. Irmãos, o título deste livro é Revelação, ou Apocalipse do grego. O autor do livro, o apóstolo João. O livro de Apocalipse, irmãos, ele foi escrito por volta do ano 90, numa época em que as autoridades exigiam o culto ao imperador, que na época era Domiciano. E aquelas autoridades, irmãos, eles exigiam a adoração ao imperador. Domiciano, ele exigia adoração. Este mesmo Domiciano, ele exilou o apóstolo João para a ilha de Pátimos, porque João estava fazendo o quê, irmão? Estava pregando o evangelho. Aquela igreja do primeiro século, eles sofriam perseguição por conta da pregação do evangelho. E é neste contexto de perseguição que o Apocalipse foi escrito. Justamente para encorajar os crentes a permanecerem na fé. E hoje nós vamos analisar, amados, o conteúdo das 7 cartas escritas para aquelas igrejas da Ásia. E conforme nós fomos analisando as cartas, nós vamos trazendo aplicações para nossas vidas. Eu sei que alguns poderiam dizer, como eu já vi teólogos dizerem, que aquelas 7 cartas não servem para nós hoje. Há quem vai dizer, irmãos, que aquelas cartas não podem ser aplicadas para a igreja do presente século, para a igreja atual. Mas abra comigo em Apocalipse capítulo 2, verso 7. Apocalipse capítulo 2, verso 7 diz assim, amados: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pula para o verso 11. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Verso 17.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 2, verso 29, capítulo 3, verso 6, capítulo 3, verso 13, capítulo 3, verso 22, a frase se repete: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, irmãos, a carta escrita àquelas 7 igrejas, ela serve para nós hoje, ela se aplica à nossa vida hoje. Os conselhos, as advertências, as repreensões e elogios feitos por Cristo àquelas 7 igrejas são para as igrejas de todas as eras. Para mim e para você. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, em toda a Bíblia, geralmente quando o número 7 aparece, ele tem o sentido, o significado de perfeição, de completude. Visto que o número 7 significa totalidade, perfeição e completude, nós podemos concluir que aquelas igrejas representam todas as igrejas de todas as eras. Sim, a mim e a você. Em algum momento, irmãos, essas 7 cartas vai falar com cada um de nós. Então vejamos, nós vamos ver esta noite o que Cristo disse àquelas 7 igrejas: a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, e consequentemente a nós, Igreja de Cristo em Fortaleza. E seja qual for a cidade que você nos acompanha aí pela internet. Quem tem ouvidos, ouça, irmãos, o que o Espírito vai dizer às igrejas esta noite. Vamos analisar o conteúdo das cartas como um todo. E a primeira coisa que nós aprendemos quando nós lemos as 7 cartas do Apocalipse é que elas contêm peculiaridades. Elas contêm características, coisas que se repetem. E a primeira coisa que se repete, irmãos, no início de cada carta, é o destinatário. Destinatário significa aquele a quem se envia algo. O anjo da igreja. Apocalipse capítulo 2, verso 1 diz assim, acompanhe comigo: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Pula para o verso 8. Ao anjo da igreja em Esmirna. Verso 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo. Verso 18. Tiatira. Capítulo 3, verso 1. Ao anjo da igreja de Sardes. Verso 7. Escreve ao anjo que está em Filadélfia, verso 18, ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Sei o que é que você pode estar pensando, irmãos. Irmão Auricélio, quem são esses anjos? Irmão, a palavra grega para anjo é ângelos ou ângelos, significa mensageiro. Existem os anjos de Deus no céu, mas a palavra anjo, aqui no contexto de igreja, significa aquele que traz a mensagem na igreja. Jesus quer falar primeiramente com as lideranças, pastores, bispos, presbíteros, diáconos, evangelistas. Jesus quer falar primeiro, irmãos, com aqueles que fazem a obra, com aqueles que pregam a palavra. É claro que não somente a esses, mas primeiramente a esses. A repreensão, irmãos, começa aqui de cima. A repreensão começa aqui comigo que estou pregando. Ao anjo da igreja, os líderes, aqueles que ensinam. Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja é reflexo de suas lideranças. Se nós vemos uma igreja que cobiça as coisas do mundo, as glórias terrenas, é porque os seus líderes a ensinaram assim. Se você vê uma igreja, irmãos, que busca santidade, comunhão entre os irmãos, que fala sobre a vida eterna, que fala do arrebatamento, que ensina as pessoas a orar, a ler a Bíblia, a largar o pecado, é porque ela tem uma liderança bíblica, e a sua liderança ensina assim. A igreja é reflexo de sua liderança, irmãos.
Nós vamos analisar essa noite, que nós vamos ver ali 7 igrejas cheias de problemas. 7 igrejas a qual Cristo vai trazer repreensão. Não há 7, há 5, nós vamos ver isso com o passar da mensagem. E a primeira repreensão começa em cima, não só de cima, mas para todos. As cartas eram escritas e entregues às igrejas. E os líderes das igrejas liam para toda a igreja. Mas, repito, a repreensão começa de cima. E essa é a primeira peculiaridade, irmãos. A segunda peculiaridade, a segunda coisa que se repete, nós falamos que o primeiro é o destinatário, o segundo é o remetente. Remetente significa aquele que envia uma correspondência. Nós vamos ver agora, irmãos, quem envia, quem é o remetente. Capítulo 2, verso 1, acompanhe comigo. Isso diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 cartiçais de ouro. Verso 8, capítulo 2, verso 8. Isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Verso 12. Isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Verso 18. Isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Vai para o capítulo 3, verso 1. Isso diz o que tem 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Capítulo 3, verso 7. Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Verso 18. Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Irmãos, perceba como Jesus se apresenta no princípio, no início de cada carta. O modo como Jesus se apresenta demonstra a autoridade daquele que fala. E também demonstra a autoridade, o nível de confiabilidade daquilo que é falado. Irmãos, quem está falando nas cartas é o Senhor Jesus. E o que é falado é digno de aceitação. Porque quem está falando, irmãos, é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não é um simples e mero criador de religião. Quem está falando tem autoridade para falar. Quem se pronuncia, irmãos, nas cartas, é o Amém, o primeiro e o último, o santo e verdadeiro, a testemunha fiel. Quem fala não é alguém que esteve vivo e agora está morto. Quem fala é alguém que esteve morto e agora está vivo, irmãos. É alguém que está sentado à direita de Deus Pai e reina pelos séculos dos séculos. Por isso, aquilo que será falado aqui esta noite, através das cartas, é digno de total aceitação. Quem tem ouvidos ouça, porque quem está falando nestas cartas, irmãos, é o Filho do Deus vivo. Irmãos, Cristo ele é chamado na Bíblia de o Amém, aqui em Apocalipse. Sabe por quê? Porque nele se cumprem as promessas de Deus ao seu povo. Quem fala é o santo e o verdadeiro. Nós vimos que Jesus Cristo fala às lideranças para falar para a igreja. É o destinatário. Nós vimos também aquele que se apresenta, que é o remetente, Jesus Cristo. Nós aprendemos até aqui que ele tem autoridade para falar. E a terceira peculiaridade, irmãos, a terceira coisa que se repete, é a primeira coisa que Jesus fala após se apresentar. Irmão Auricélio, qual é a primeira coisa que Jesus fala às suas igrejas? Acompanhe comigo, capítulo 2, verso 2. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência.
Capítulo 2, verso 9, eu sei as tuas obras e tribulação. Verso 13, eu sei as tuas obras. Verso 19, eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência. E as tuas últimas obras são mais numerosas do que a primeira. Vai para o capítulo 3, irmão, verso 1. Eu sei as tuas obras, que tem nomes de que vives, mas está morto. Verso 8, capítulo 3, eu sei as tuas obras. Verso 15, eu sei as tuas obras. Irmãos, perceba que a mesma frase se repete em cada uma das 7 cartas. Eu sei as tuas obras. Cristo nos diz através de sua palavra que conhece as nossas obras. Eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas lutas, eu conheço as tuas aflições, eu conheço as tuas dores, eu conheço as tuas necessidades. Irmãos, Cristo diz que conhece cada obra nossa. Cristo é aquele que passeia no meio dos 7 cartiçais de ouro. Ele conhece as nossas obras. Eu conheço as tuas obras, sejam elas boas ou más. Aquilo que o teu pastor não sabe, eu sei, Jesus diz. Aquilo que a tua mulher não sabe, eu sei. Aquilo que o teu marido não sabe, eu sei. Jovens, aquilo que os teus pais não sabem, eu sei. Eu conheço as tuas obras. Eu sei o que andas fazendo. Eu sei para onde andas olhando. Irmãos, Jesus observa tudo que passa no meio da sua igreja. Hebreus capítulo 4, verso 13 diz: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daqueles com quem temos de tratar. Jesus Cristo conhece as nossas obras. Eu lembro de um tempo, quando eu era pequeno, e eu fazia malcriação. A minha mãe dizia assim: olha, eu vou dizer para o teu pai, se eu tivesse feito malcriação, se eu tivesse me comportado bem aquele dia, eu ficava tranquilo, não tinha nada que temer. Irmão, Jesus Cristo está voltando e Ele conhece as nossas obras. Responda isso só para você. E isso te deixa triste ou feliz? Nós vimos até aqui, irmãos, que as 7 cartas, ela contém peculiaridades, coisas que se repetem. Nós vamos ver a partir daqui as coisas diferentes que contém na carta. Nós vamos ver, irmãos, que aquelas cartas continham o diagnóstico da situação espiritual de cada igreja. Elogios para umas, repreensões para outras. Nós vamos ver que nas cartas contém conselhos de Cristo para a sua igreja. E vamos ver ao final, irmãos, as promessas para aqueles que forem fiéis até o fim, ao que vencer. A carta à igreja de Éfeso, capítulo 2, verso 2. Diz assim a palavra do Senhor: eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e o que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são. E tu os achastes mentirosos, e sofrestes, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Verso 4. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu cartiçal, se não te arrependeres. Tem, porém, isso, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Irmãos, a igreja de Éfeso, ela foi elogiada por fazer obras, por ser perseverante, por não suportar homens maus, e por saber identificar os falsos apóstolos. A igreja de Éfeso, amados,
ela era uma igreja que odiava as obras dos nicolaítas, que foi uma seita fundada lá no primeiro século por Nicolau de Antioquia. Foi uma seita que procurou se infiltrar no meio das igrejas, irmãos, no meio das comunidades cristãs, com o intuito de ensinar o paganismo e suas idolatrias. Como nós podemos ver, irmãos, no texto, a igreja, embora tenha recebido vários elogios de Cristo, Cristo os repreende dizendo: tenho, porém, contra ti, que não vives mais o primeiro amor. Tenho, porém, contra ti, que tu, igreja de Éfeso, não vives mais o primeiro amor. Irmãos, de repente, nós podemos estar que nem a igreja de Éfeso, conhecedora da sã doutrina, ortodoxos, sabendo identificar os falsos mestres, os falsos apóstolos. Mas de repente nós podemos estar sendo alvo da acusação de Cristo, não vivendo mais o primeiro amor, irmãos. Eu já passei por isso. Houve um tempo na minha vida que eu não estava mais vivendo o primeiro amor. Houve um tempo na minha vida, irmãos, que eu conhecia, eu ligava na televisão, eu via lá, eu sabia identificar: este homem não é um homem de Deus, é um falso profeta. Se alguém na rua me perguntasse alguma coisa sobre a Bíblia, eu sabia responder. Mas me faltava o primeiro amor, irmãos. Eu estou falando de mim mesmo. De repente a tua situação deve ser a mesma, igual assim como estava a igreja de Éfeso, amados. Se a sua situação é essa, veja o verso 5. Lembra-te, pois, de onde caísse, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Irmãos, nós ainda estamos vivos. Cristo, Ele fala conosco através de sua palavra, irmãos, nos trazendo ânimo. Irmãos, através da oração, o crente ele é renovado, ele é reavivado. Arrepende-te. Cristo fala a Éfeso. A igreja de Esmirna, irmãos, Apocalipse capítulo 2, verso 9 e 10. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E há blasfêmias dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás, verso 10. Nada tema das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, a igreja de Esmirna foi elogiada por suportar os sofrimentos. Apesar de ser uma igreja pobre financeiramente falando, Cristo diz a respeito dela: tu és rico. Oh, aleluia. Esmirna, irmãos, ela é exortada a permanecer fiel até a morte em meio à perseguição a qual estava sofrendo. Esmirna não recebe nenhuma repreensão de Cristo. Nós podemos tê-la, irmãos, como uma igreja modelo, como uma igreja exemplo. Irmãos, olha que maravilhoso. Eu imagino ali o pastor da igreja de Esmirna recebendo as cartas e lendo diante da igreja e se alegrando. Olha, irmãos, nós recebemos aqui uma carta do próprio Jesus e Ele está se alegrando da gente. Nós estamos sendo perseguidos, nós estamos passando prisão, estamos sendo martirizados, mas Jesus está se alegrando da gente. Eu imagino a alegria no coração daquele pastor, no coração daquela igreja ao receber essa carta, irmãos. Cristo, Esmirna não recebe nenhuma repreensão. Irmãos, a igreja, semana retrasada, eu trouxe uma mensagem a respeito de perseguição. Quanto mais o crente se esforça em obedecer a Cristo, mais ele é perseguido. Mas Cristo diz, irmãos,
Não importa o tamanho da tua perseguição, as glórias eternas são muito, muito maiores. Igreja de Pérgamo, Apocalipse 2, verso 13: eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensina a Balaque lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Verso 16: arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Irmãos, falando aqui agora sobre a situação espiritual da igreja de Pérgamo. Pérgamo, elogiada por manter sua fé em Cristo, mesmo em meio à perseguição. Mesmo assim, tem repreensão para aquela igreja, irmãos. A descrição da doutrina de Balaão. Irmãos, Cristo tinha contra aquela igreja que eles toleravam a doutrina de Balaão. O que é que significa isso, irmão Jackson? Ao final dos 40 anos de peregrinação do povo hebreu no deserto, com o povo já perto da terra, irmãos, o que é que aconteceu? Eles estavam na campina de Moabe, então os moabitas, os midianitas ficaram amedrontados. Balaque mandou chamar Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Mas toda vez que Balaque abria a boca para amaldiçoar o povo, ele proferia palavras de bênção. Ou seja, uma vez, não conseguindo amaldiçoar o povo, Balaão dá conselho para Balaque, dizendo assim: olha, faz uma festa aí, chama mulheres e faz com que o povo hebreu se misture nessa festa e se deite com essas mulheres. Foi justamente nesta festa, irmãos, que os filhos de Deus, os filhos de Israel, se envolveram com a idolatria e imoralidade. Ou seja, a doutrina de Balaão estava dentro da igreja de Pérgamo, de modo que a igreja se envolvia com aquelas falsas doutrinas de idolatria e imoralidade, irmãos. De modo que a igreja abraçava o mundo. Meu irmão, vê se isso não é o retrato da igreja moderna. Vê se a igreja moderna não está abraçando o mundo assim como a igreja de Pérgamo estava. A doutrina de Balaão ensinava o povo a se voltar para a idolatria. E Mauricélio, mas a igreja moderna não é idólatra? É, irmãos. Só que o ídolo não é de pedra, o ídolo da igreja evangélica atual não é de gesso. O ídolo da igreja moderna são pastores, pregadores de renome e cantores gospel. Aqui, irmãos, a mesma coisa que aquele povo estava vivendo. Muitos são os que idolatram pregadores de renome e cantores gospel, de modo que o nome de Deus não está sendo glorificado dentro dessas igrejas, irmãos. O nome do homem tem sido glorificado. Os louvores louvam ao homem. Os louvores dão honra e glória para o homem. Deus não está sendo glorificado na maioria das igrejas brasileiras, irmãos. O conselho de Cristo é: arrepende-te. Quarta igreja, Tiatira, capítulo 2, verso 19, acompanhe comigo. Eu conheço as tuas obras e o teu amor, e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras, mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeram. Eis que porém uma cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação,
se não se arrependerem das suas obras, e ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei cada um de vós segundo as suas obras. Verso 24. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e todos quantos não têm essa doutrina e não reconhecem, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Irmãos, Tiatira, igreja elogiada por ter obras de caridade, por ter fé e paciência, e por suas últimas obras serem mais numerosas do que a primeira. Porém, irmãos, numa mesma congregação, numa mesma igreja, onde tinha crentes fiéis, também tinha o joio. Havia dentro daquela igreja quem tolerasse Jezabel. Aquela igreja foi repreendida por tolerar Jezabel, mulher que se auto-intitulava profetisa e que ensinava e enganava os servos de Jesus Cristo a se prostituírem e comerem do sacrifício da idolatria. E Mauricélio, quem é Jezabel? Esposa de Acabe, irmão, no Antigo Testamento. Ela estimulou a idolatria em Israel. 1 Reis capítulo 16, verso 30 e 31 diz assim: E fez Acabe, filho de Onre, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Verso 31. E sucedeu, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e se encurvou diante dele. Irmãos, Acabe, quando ele se casou com Jezabel, Jezabel trouxe os seus ídolos, Jezabel trouxe para dentro de Israel a sua idolatria, a sua religião. E era justamente, irmãos, nesta doutrina de Jezabel que aquelas pessoas estavam. A igreja de Tiatira estava desviada. Existia a imoralidade e a prostituição dentro do seio da igreja de Tiatira. Irmãos, e o conselho de Cristo, mais uma vez, é: arrepende-te. Quinta igreja, Sardes, Apocalipse capítulo 3, vira a página, irmão, verso 1. Eu sei as tuas obras, que tem nome de que vives e está morto. Sê fiel e confirma o restante que estava para morrer. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tendes recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. A situação espiritual da igreja de Sardes, irmãos. A igreja de Sardes, na igreja de Sardes, tinha alguns que estavam sendo fiéis a Cristo. Porém, foi duramente repreendido por ser uma igreja que vivia de aparências. Tinha nome de que estava vivo, mas estava morto. Era conhecido como uma igreja hipócrita, uma igreja avivada. Aos olhos dos outros ela estava viva, mas Cristo diz a ela: tu está morta, Sardes. Porém, irmãos, em Sardes havia alguns que não contaminaram suas vestes. Nós devemos, irmãos, ser como estes, um remanescente que andava em santidade diante do Senhor. Estes dizem, irmãos, porque andarão comigo vestidos de branco. A recomendação para os demais era: arrepende-te,
Sexta igreja, Filadélfia, Apocalipse 3, verso 8, eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pôs uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra, e não negaste o meu nome. Verso 9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda os que têm, para que ninguém tome a tua coroa. Irmãos, a igreja de Filadélfia, ela é elogiada por perseverarem na fé, por obedecerem a Cristo e honrarem seu nome. E igualmente a igreja de Esmirna, a igreja de Filadélfia não recebe nenhuma repreensão, irmãos. Só elogio. Nós podemos tomar essas duas igrejas, Esmirna e Filadélfia, como igreja modelo, como igreja exemplo. E mais uma vez eu repito, eu fico imaginando o coração daqueles pastores, quando receberam a carta e viram que Cristo estava se alegrando deles. Eu me lembro muito, irmãos, da história de Jó. Satanás vai para a presença de Deus, e Deus provoca uma conversa com Jó, com Satanás. E ele pergunta para Satanás: tem visto meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Irmãos, percebam que quem fala aquilo de Jó não é o próprio Jó, não é a mulher de Jó, não são os filhos de Jó, é o próprio Deus. O próprio Deus estava se alegrando da conduta de Jó. Igual o próprio Jesus estava se alegrando da conduta das igrejas de Esmirna e Filadélfia, irmãos. Sétima igreja, Laodiceia, capítulo 3, verso 15. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabe que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Irmãos, a igreja de Laodiceia é a pior de todas. É a única igreja que não recebe nenhum elogio da parte de Cristo, só repreensão, irmãos. Era uma igreja que estava ali totalmente desviada. É uma igreja que eu posso dizer que estava totalmente longe da palavra de Deus, irmãos. Laodiceia não recebe nenhum elogio, só repreensão, só crítica. E ela é criticada por quê, irmão Auricélio? Por ser uma igreja, primeiramente, uma igreja morna. Verso 15 e 16. Estudiosos dizem, irmãos, que na cidade de Laodiceia tinha 2 dutos que traziam água para dentro daquela cidade. De um duto vinha água quente, águas termais. De outro duto, longe, 8 quilômetros, vinha águas frias. Quando essas águas se encontravam dentro da cidade, elas estavam mornas. Cristo usa isto da geografia da cidade para traçar o diagnóstico espiritual daquela igreja, irmãos. Para dizer que ela estava morna. Como tu não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Irmãos, uma água fria serve para beber. Uma água quente serve para você fazer um café e um chá. Quem aqui já tomou água morna sabe que água morna só serve para dar ânsia de vômito na pessoa.
Cristo estava dizendo para a igreja de Laodiceia: o teu nível de cristianismo está me causando ânsias de vômito. Olha a situação espiritual da igreja de Laodiceia, irmãos. Laodiceia era uma igreja que se achava rica, abastarda, uma igreja autossuficiente. Mas olha o que é que Cristo disse para aquela igreja: tu és um infeliz, um miserável, um pobre, um desgraçado, um cego, um nu. Olha a situação da igreja de Laodiceia, irmãos. Cristo diz para Laodiceia: compre de mim ouro, vestes e colírio. Ouro para que sejas rico, vestes brancas para que cubra a tua nudez, e colírio para que vejas. A igreja de Laodiceia, irmãos, aquela cidade se orgulhava porque tinha muito ouro em sua cidade. Não era uma indústria, mas vou chamar aqui entre aspas, de indústria têxtil. Elas se orgulhavam porque tinham bons tecidos, linho fino. E a fonte do seu sustento vinha disso. Eles tinham, irmão, um colírio, que eles se orgulhavam de ter aquele colírio, que era bom para a visão das pessoas. E ele continua dizendo: eis que estou à porta e bato. Irmãos, por quantas vezes, eu já fiz isso muitas vezes enganadamente. Chegava para o ímpio e dizia: olha, irmãos, eis que Cristo está à porta e bato. A gente chega para evangelizar o ímpio: irmãos, Jesus Cristo está à porta, está batendo. Mas o que a gente não parou para perceber é que o verso 20 do capítulo 3 de Apocalipse não foi escrito para ímpio. Foi escrito para uma igreja. Jesus Cristo estava do lado de fora. Laodiceia era uma igreja que Cristo estava do lado de fora, estava batendo. Laodiceia deixou entrar. Irmãos, veja se a igreja de Laodiceia não é o retrato da igreja moderna. Aos olhos humanos são ricas com seus megas templos. Mas a igreja que abandona a pregação do evangelho, do arrebatamento e da santificação para pregar prosperidade terrena, para colocar ídolos gospel lá dentro, Cristo está do lado de fora, irmãos. A igreja moderna, em sua maioria, é miserável, desgraçado, pobre, cego e nu aos olhos do Senhor. Cristo diz para ela no verso 19: arrepende-te. Irmãos, eu estou partindo aqui para a conclusão da mensagem. E aqui na conclusão da mensagem eu quero fazer uma pergunta: qual igreja nós temos sido? Qual igreja dessas que nós ouvimos aqui esta noite você tem sido? Será que você tem sido que nem a igreja de Éfeso, conhecedor da verdade, conhecedor da palavra, sabendo conhecer os falsos profetas e as falsas doutrinas, porém lhe falta o primeiro amor? Ou será, irmãos, que nós estamos que nem a igreja de Esmirna, sendo fiel e por isso perseguida? Boa parte da igreja brasileira está como Pérgamo e Tiatira, tolerando as doutrinas de Balaão e tolerando Jezabel, a falsa profetisa. Ou de repente, irmãos, você possa estar como a igreja de Sardes, com fama de que está vivo, mas estava morto. Ou quem sabe Laodiceia. De repente você está aqui na igreja de Laodiceia, uma igreja modelo, uma igreja exemplo, que só recebeu elogios de Cristo. A igreja de Filadélfia, aliás. A igreja de Laodiceia, pelo contrário, ela era a pior de todas, a mais repreendida por Cristo. Eu quero dizer para você, meus irmãos, à luz da palavra de Deus esta noite, que não importa a tua situação espiritual, não importa com qual dessas igrejas você possa estar aparecendo, o conselho de Cristo para cada um de nós é: arrepende-te. Volta ao primeiro amor. Volta às primeiras obras. Ser fiel até o fim.
Não compactue com as heresias, nem com a imoralidade. Sê, pois, zeloso. Sim, irmãos, devemos nos voltar para Cristo dia após dia, visto que nós estamos vivendo os últimos dias. É tempo, irmãos, de largarmos a frieza espiritual, de abandonarmos as falsas doutrinas, a idolatria, a imoralidade. Cristo tem promessas para aqueles que vencer. Cristo tem promessas para aqueles que forem fiel até o fim. E Mauricélio, que promessas são essas? Acompanhem comigo, irmãos. Apocalipse 2, verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Verso 7. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Versos 26 e 27, capítulo 2. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Capítulo 3, verso 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai, oh aleluia, e diante dos seus anjos. Verso 12. A quem vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. E para concluir o verso 21, irmãos. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no meu trono. Meu irmão, só promessas eternas. Somente promessas celestiais, irmãos. A quem, irmão Auricélio? É o que vencer, meu irmão. Vencer o quê, irmão Auricélio? Vencer o sistema, vencer o pecado, vencer a nossa própria carne, vencer os nossos desejos. Irmãos, nós temos uma luta diária, dia após dia. Hoje de manhã, o pastor Zezinho, para a honra e glória do Senhor Jesus, trouxe uma mensagem abençoada. Uma mensagem falando sobre a luta da carne e o espírito, que nós vivemos todo santo dia, irmãos. Ao que vencer. A grande promessa, irmãos, é a nova Jerusalém que desce do céu. A grande promessa, irmãos, são as vestes brancas. A grande promessa é a vida eterna, meu amado. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aqui eu agradeço a minha rica oportunidade. Meu irmão, não deixa essa palavra sair do teu coração. Que essa palavra esteja viva no teu coração amanhã e depois da manhã até o dia eterno, meu amado. Que por meio desta palavra nós possamos vencer, para que nós possamos ser avivados, meu irmão. Eu sei que a frieza se abate em nossos corações todo santo dia, mas por meio da oração, leitura da palavra, por meio da busca, irmãos, nós podemos ser reacesos. Ao que vencer, irmãos. Ao que vencer. Irmão Auricélio, eu não consigo só. Eu sei, irmão, eu também não consigo. Ninguém consegue sozinho, senão pela ajuda do Espírito Santo de Deus. Agradeço a minha oportunidade. Vamos louvar o Senhor em nome de Jesus.